Todos muito bem-vindos ao nosso seminário web de agosto. Conforme a gente vai fazendo, as pessoas vão entrando, mas depois isso vai ficar gravado e disponibilizado no nosso YouTube. Neste mês, o tema do nosso encontro é a 24ª Conferência Internacional de AIDS, que aconteceu em Montreal, no Canadá. O evento reúne pesquisadores, médicos, ativistas e pessoas que vivem com HIV e tem um foco tanto no progresso científico quanto na luta contra a AIDS no mundo. Então, tivemos muitas novidades nesse grande encontro que aconteceu no Canadá, e hoje a gente está aqui com duas pessoas muito especiais que estiveram nesse encontro e vão contar para a gente o que rolou por lá. Eu gostaria de apresentar e dar boa noite ao médico infectologista da USP, Dr. Álvaro Furtado. Boa noite, Dr. Álvaro, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui. Muito boa noite para todos. É uma honra estar aqui com vocês todos, que representam uma parte muito importante, né, com relação ao enfrentamento do HIV no Brasil. Boa noite para todo mundo que está aqui na nossa discussão. Espero que a gente tenha momentos aí bastante de troca de informação, falar o que aconteceu no Congresso. É muito importante a gente entender mudanças, desafios, política pública. O Congresso Mundial de AIDS tem essa políticas públicas de formas de diversificar acesso, de incorporação de tecnologias, a gente tem que buscar entender o que é melhor para, assim, manifestar a favor dessas mudanças e incorporação disso no nosso país. Então, vai ser uma noite super agradável, a gente vai discutir um monte de coisa, às vezes não é noite porque está na internet, né, a gente sempre erra isso, mas vai estar no YouTube depois, vai ser noite, dia, de madrugada, todo mundo, espero que todo mundo tenha bastante proveito nessa discussão, fiquem à vontade para perguntar, eu estou muito bem acompanhado aí perto de vocês nessa discussão. E um prazer de novo, um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito obrigado. E esse ano, mais uma vez, a gente teve a presença do Fundo Positivo no Congresso, representado pelo nosso querido Arlen Henrique, que é o nosso coordenador geral, o fundador do Fundo Positivo, e que hoje está aqui como nosso convidado. Que honra, Arlen, recebê-lo aqui como convidado para participar dessa live, para contar como foi a participação do Fundo Positivo no Congresso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer falar contigo. Eu acho que o Harley... Pronto, estão me escutando? Só não estou te vendo, Harley. Você fechou a câmera, Harley. Acho que você fechou a câmera. Isso, pronto, agora sim. Então, obrigado, querido Alexandre, pela apresentação, por estar coordenando esse seminário agora, hoje à noite, sobre tão importante momento para o movimento de HIV/AIDS no mundo, todos que estão comprometidos com essa missão de, aos poucos, encerrar essa história na nossa vida, que é a epidemia de HIV/AIDS no Brasil ou no mundo. Então, agradeço muito ao Alexandre por coordenar esse seminário web. Aproveito a minha fala para agradecer a presença do Dr. Álvaro por ter aceito o nosso convite, trazendo e democratizando conhecimentos científicos para as pessoas que estão na ponta, recebendo, atendendo, acolhendo pessoas vivendo com HIV/AIDS em todo o território nacional. E aproveito para dar as boas-vindas à nossa rede de apoiados que está aqui presente hoje, a equipe do Fundo Positivo, que está a Emily lá no Rio Grande do Norte, a Amanda no Oiapoque, no Amapá, e diversos queridos companheiros e companheiras, como a Silvia, do Movimento Nacional de Pessoas Vivendo com HIV/AIDS, coordenadora do Movimento Nacional de Mulheres Vivendo com HIV/AIDS, a Rose, da Paraíba, são muitos queridos e queridas parceiros do Fundo Positivo, a razão de ser do Fundo Positivo, que é a nossa rede de apoiados. Então, vamos começar esse bate-papo aí e democratizar o acesso à informação de um espaço que, infelizmente, esse ano a gente não teve a possibilidade de ter tanta participação do movimento social como em conferências anteriores. Eu vou falar isso um pouco depois. Perfeito, Harley. Em nome de todo mundo, eu agradeço você aqui por esse trabalho incrível que você faz aí, nos representar nesse congresso, é muito importante, então muito obrigado, em nome de todos que estão aqui presentes. Bom, então vamos começar com o doutor Álvaro. Doutor, o senhor tem aí o tempo que o senhor achar necessário para falar,
E as pessoas podem deixar suas perguntas no bate-papo, que no final eu vou fazer para o Dr. Álvaro. A palavra é toda sua. Muito bom, obrigado, Alexandre. Harley, prazer de novamente estar com todos aqui. Primeiro que a gente comemorou um congresso feito de forma presencial, é muito bom sentir a energia de um congresso onde você vê gente do mundo inteiro, de todos os continentes, entende as vulnerabilidades, necessidades, dificuldades de cada cantinho do mundo com relação ao enfrentamento da epidemia de HIV. Essa é uma nuance do Congresso Mundial de AIDS. Existem outros congressos de HIV que discutem muito ciência, né, mas a discussão em saúde pública é muito relevante para a implementação, entender desafios, críticas ao enfrentamento nos programas nacionais, né, do mundo, né, inclusive no nosso programa brasileiro que enfrenta a epidemia de HIV, né. Bem, eu queria pontuar algumas coisas, né, além dessa questão de um congresso presencial, porque muitos congressos últimos foram congressos digitais, né, a gente não tinha presença física. O IAS acontece a cada 2 anos, né, essa edição aconteceu em Montreal, no Canadá. Eu tive o prazer de poder participar lá pessoalmente, né, de entrar nessa imersão de pelo menos 5 dias, né, Harley, de estar ali vivendo, entendendo, aprendendo, experiências do mundo inteiro com relação a cachorrada aí, gente. Vou ligar o microfone aí para a gente explicar. Eu também tenho 4 cachorros, prendi todos aqui para não ter problema nenhum, tá tudo preso. Já dei comida para ele. Bem, o Luiz tem que tornar mudo, né? As outras pessoas. Muito bom. E talvez o primeiro desafio que foi, eu vou dividir a minha fala, pessoal, em prevenção, começar a falar um pouco de diagnóstico e prevenção. Vocês sabem que a OMS tem metas muito, muito precisas e desafiadoras com relação ao HIV, a meta lá do 90, 90, 90, 95, 95, 95, que é fazer diagnóstico, fazer tratamento, manter as pessoas em supressão virológica, indetectáveis, mas foi muito discutido no Congresso todo o impacto da Covid-19, né, nos últimos anos com relação a esses indicadores e a dificuldade de a gente chegar nesses números no mundo. Eu trouxe aqui, eu anotei tudo, viu, Harley, para a gente ser bem didático na discussão dos highlights desse congresso. Olha que interessante, o primeiro trabalho que eu vi que eu achei muito legal foi o atraso de diagnóstico de HIV, né? Aconteceu uma publicação aqui que foi apresentada, um trabalho na África, mostrando países da África com um diagnóstico muito tardio de HIV, né? Especialmente os países onde tem uma alta prevalência desse vírus, Uganda, Camarões, Tanzânia, Zâmbia. Então isso já mostra que, e a gente está vendo isso no centro de referência. Eu trabalho no CRT, né, do centro de referência aqui em São Paulo, né, Santa Cruz, acho que muitos de vocês conhecem. E a gente está vendo um monte de diagnóstico novo de HIV, a gente está chegando fazendo diagnóstico, a gente reduziu a nossa capacidade de testagem durante a pandemia, inclusive o nosso indicador brasileiro mostrou uma queda de prevalência, de casos, de incidência, na verdade, de casos novos, mas muito reflexo da não testagem, né? Isso foi bastante discutido no Congresso, né? Essa dificuldade, o desafio que vai ser agora, especialmente em alguns países que tiveram a quebra da cadeia de tratamento, de acesso, de dificuldade dos pacientes de pegarem medicações, né, por causa de 2 anos aí devastadores no enfrentamento da pandemia. Então fica o desafio de reestruturar o serviço, especialmente dos países do mundo, onde teve uma quebra nítida de chegada de remédio, de testar. Isso aconteceu em quase todos os países do mundo com relação à parte de diagnóstico e tratamento. Isso foi um dos assuntos muito discutidos nas sessões epidemiológicas de saúde pública. Uma outra coisa que é relacionada agora à parte de prevenção de HIV, que a gente já bate na tecla há muito tempo nisso, é uma tendência nos Estados Unidos da questão do acesso à PrEP, né? Foi apresentado um estudo bastante interessante mostrando que pessoas pretas não têm acesso à PrEP, é algo que a gente já conhece há muito tempo, né? A gente tem lá nos Estados Unidos os dados deles com relação, aqui no Brasil também temos estudos semelhantes, mostrando que a gente tem um aumento ainda bastante longe do que a gente gostaria de acesso à profilaxia pré-exposição, mas que pessoas trans, pessoas pretas, a gente não consegue aumentar o acesso nesses grupos populacionais. O que é muito claro, a gente tem uma ferramenta boa, mas não consegue implementar para as populações mais vulneráveis, ter ferramentas mais específicas para chegar nessas pessoas. Isso foi visto no trabalho americano, e os brancos aumentou o acesso à PrEP, mas a população preta, os imigrantes, o acesso ainda muito pequeno, a retenção de pessoas tomando PrEP, né? Isso é uma coisa bastante desafiadora, né, com relação a gente pensar em estruturar no nosso país programas um pouco mais que cheguem nessas populações, né? Fica o desafio aí em saúde pública para a implementação maior e diversa da PrEP no mundo, né? E falando de PrEP,
A gente tem uma tecnologia injetável, né? A gente tem o truvado oral, que a gente ainda está caminhando na implementação, apesar do Brasil já ter dado passos significativos, né, com relação à implementação da PrEP, mas temos a PrEP injetável, né, que foi estudada já fazem alguns anos, inclusive dentro do Brasil fez parte dos estudos com relação à fase 3 do cabotegravir, que é o nome dessa droga, esse nome horrível, cabotegravir. É uma droga-prima do dolutegravir, muitos de vocês conhecem o dolutegravir, né, porque faz parte do tratamento para pessoas com HIV. E o mais interessante, o que eu achei, Vale, com relação a essa parte, é a implementação para mulheres cis também de PrEP injetável. O Brasil vai começar um projeto demonstrativo feito em várias capitais, né, inclusive com a Fiocruz coordenando, onde a gente vai começar a pensar para quem que eu vou dar a PrEP injetável, como vai caminhar isso no nosso programa, né? Então, no Congresso foi apresentado alguns estudos, né? Já, na verdade, essa PrEP já vem há algum tempo respaldada, aprovada pelo FDA, né? Os estudos caminharam. Então, muito interessante a possibilidade de uma droga injetável para a prevenção do HIV. E o que se mostrou no Congresso é a questão de mulheres grávidas, né? As gestantes podendo tomar PrEP injetável, não teve desfecho em relação à parte fetal, e também a superioridade dela para mulheres cis, né? O Truvada não tem uma excelente concentração, por exemplo, na mucosa vaginal, como tem o cabotegravir, né? Então, isso mostrou até superior. Então, a gente sempre esquece de discutir a prevenção para mulheres cis do HIV, né? Obviamente, quase todos os estudos iniciais, né, eram todos em população de homem que faz sexo com homem, mas a gente tem que começar a estudar outras populações, né? Pessoas trans e mulheres cis, porque em alguns lugares do mundo a epidemia de HIV ela é bem concentrada nessas populações também, né? E falando em pessoas trans, de novo, lá no Congresso, se apresentou dados muito importantes em saúde pública, que é a concentração de casos de HIV em pessoas trans muito alta, a prevalência muito alta, né? E, de novo, isso faz trazer uma reflexão de como a gente tem que melhor acolher as pessoas trans com relação a diagnóstico e segmento do HIV. E como os serviços pelo Brasil precisam incorporar, dentro do atendimento de pessoas trans, hormonização, um acolhimento adequado, a profissionais que consigam entender, tratar, acolher e ter uma habilidade de prescrever hormonização, né, para as pessoas trans, tanto meninos e meninas trans. Então, a gente tem uma alta prevalência do HIV, então, alguns estudos que foram apresentados mostraram isso, né, e a gente já sabe disso de inquéritos nacionais, né, então, de novo, fica essa questão da reflexão para pessoas trans, né. Então, mais ou menos, eu vou dar uma parada agora, se alguém quiser até perguntar alguma coisa, foram a parte de prevenção que a gente viu, né, lá no Congresso. Fica realmente essa grande reflexão de como a gente consegue melhorar o acesso à prevenção, né, no nosso país, falar mais sobre PrEP, falar mais sobre prevenção do HIV, especialmente como eu consigo incorporar e fazer com que essa grande ferramenta de prevenção, né, chegue para as populações, especificamente as populações mais vulneráveis. E só para lembrar, a última coisa que foi apresentado, a gente tem muitas drogas fantásticas vindo pela frente aí com relação à prevenção do HIV. O Brasil vai fazer parte de um estudo agora de uma fase 3, de uma droga subcutânea chamada lenacapavir. É uma droga que tem uma meia-vida de 6 meses. Imagina só você fazer PrEP tomando uma injeção a cada 6 meses. Esse estudo do Brasil vai fazer parte, uma fase 3, que deve começar agora no segundo semestre, até o final do ano, e isso aí realmente pode mudar um pouco a história, já porque tomar remédio todo dia, né, de PrEP, as pessoas, elas abandonam, existe um fenômeno muito claro em PrEP, que as pessoas começam, mas elas não continuam, né, então, de repente, uma droga injetável seria uma grande ferramenta para a gente poder pensar também em amplificar o acesso e diversificar as opções, né, seria bárbaro, né, que a gente pudesse ter esse acesso de forma mais rápida, não demorasse tanto para implementar tecnologias, né, no nosso país, e logo que já se caminhasse para uma fase 3, a gente discutisse mais com o Ministério da Saúde, né, com tudo. Então, é bastante interessante a gente pensar na implementação, né. Então, vamos fazer uma pausa para a gente discutir o que vocês acham dessa primeira parte, depois a gente pode caminhar, o que vocês sugerem aí? Eu acho ótimo, doutor Álvaro. Eu queria aproveitar, antes de passar para o Harley, para perguntar para o senhor 2 coisas. Primeiro, por que o Brasil ainda não mudou o protocolo de tratamento, que ainda segue um protocolo antigo, e os casos isolados de cura que foram apresentados lá, eles podem ser uma esperança? Como que é? Com relação ao tratamento de pessoas com HIV? Isso.
Olha, a gente, nos últimos 2 anos, a gente realmente, as reuniões do Ministério da Saúde para discutir o PCADT, de HIV, a gente não teve tantas reuniões, mas, obviamente, algumas discussões têm que serem feitas com relação à incorporação de tecnologias no Brasil, especialmente os esquemas de poucos comprimidos, de dose única. A gente tem poucas opções no Brasil, a única opção que a gente tem é baseada em efavirenz. Você sabe que a efavirenz é uma droga que, apesar de ter muitas vantagens, a gente não tende a não utilizar mais os esquemas de tratamento, porque é uma droga que tem um potencial de toxicidade. A gente tem que fortemente discutir a incorporação de drogas injetáveis no futuro e como vai ser esse processo de implementação no Brasil. Talvez isso é uma coisa desafiadora, né, com relação à parte de tratamento, né, e mudar um pouco também o nosso PCADT de PrEP, né, mudar um pouco também as opções de acesso, amplificação de prescrição médica. Eu fiquei muito chateado com essa questão de farmacêutico não poder prescrever. A gente tem que ampliar as possibilidades, né? E foi apresentado no Congresso também, aproveitando o gancho para falar dessa questão, diversificação, ter acesso, levar na casa da pessoa, tentar fazer com que a gente consiga ter um alcance maior, né? Isso fica essa reflexão para a gente mesmo com relação a como ser mais, digamos, criativo, incorporar outras possibilidades, senão a gente vai ficar num número baixo de pessoas tomando PrEP no Brasil. Isso é ruim, porque enquanto a gente não tem uma vacina preventiva para HIV, né, infelizmente os estudos não tiveram resultados favoráveis nos últimos 2 anos, vacinas preventivas, a gente fica refém de camisinha, preservativo, que é uma coisa que a gente sabe que não temos uma adesão fantástica ao uso do preservativo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Eu preciso ter outras opções para as pessoas escolherem o que é melhor ou combinar as estratégias, né? Tipo, a gente tem uma prevenção combinada que faz parte do nosso modelo de enfrentamento de prevenção de HIV no nosso país. Perfeito. E os casos que foram apresentados lá de cura, como que foi? É uma esperança? Assim, qual a sua visão sobre isso? Pois Ale, a grande questão é o seguinte: foi apresentado o 4º caso de cura, era um transplante de medula óssea, era um paciente de 62 anos, que vivia com HIV há mais ou menos 20 anos, ele teve uma leucemia mieloide, um tumor, e recebeu um transplante, uma doação ele teve que fazer para tratar essa leucemia, um transplante de medula óssea, e recebeu um transplante com um doador com a mutação naquele correceptor, né, o CCR5. E aí, quando você tem essa mutação nesse correceptor, quando você ganha essa medula nova, o vírus não consegue entrar nessa medula nova. E aí você consegue interromper tratamento e a pessoa realmente, de uma certa forma, eliminar o vírus do organismo. E esse paciente já está há 17 meses, aproximadamente, sem coquetel, sem antirretroviral, e ele continua zerado. Ele foi pesquisado o vírus em vários locais, e ele é um suposto quarto caso de cura pós-transplante. Mas sabe, todo mundo está aqui sabe que em saúde pública fazer transplante como estratégia de cura não é o melhor caminho, é impossível, isso não é algo factível, né? Até porque o transplantado toma imunossupressor, ele troca o antirretroviral para o imunossupressor. Mas foram apresentados alguns estudos, tipo algumas proteínas, drogas de reservatório. Então, o caminho, teve uma palestra com o Fauci, lá, o ministro que coordena as ações de HIV nos Estados Unidos, de Covid, também apareceu muito durante a Covid-19, mas a história do Fauci é bem antes da Covid. O que foi apresentado é que talvez a gente combine vacinas junto com drogas que agem lá naqueles reservatórios do HIV, como uma ferramenta para buscar uma cura, uma supressão, separar o antirretroviral, mas manter as pessoas sem o vírus, sem tomar o antirretroviral. É um enorme desafio a questão da cura, é um caminho longo ainda pela frente. A gente tem estudos de vacinas de RNA da Moderna, que são estudos muito interessantes de vacinas, que vão ganhar uma fase 1 ainda no mundo, mas devem ter. Então, a gente está apostando muito em vacinas de RNA mensageiro como uma estratégia nova para buscar uma vacina preventiva para HIV. Não tivemos resultados, porque os estudos estão caminhando em uma fase bastante inicial ainda, né? Legal, doutor Álvaro. Então, agora eu vou passar a palavra para o Harley, para ele também contar um pouco como foi a atuação do Fundo Positivo nesse congresso, também qual foi a visão dele, e aí no final a gente junta e bate um papo melhor, fala também sobre monkeypox, que eu acho super importante, que acredito que foi um tema que foi levantado lá. Então, Harley, eu queria passar a palavra para você e queria que você falasse para a gente, porque o Fundo Positivo, ele participou do painel sobre filantropia no Brasil como possibilidade para a sustentabilidade do movimento de HIV. Como que foi essa sua participação? Qual a sua visão sobre o Congresso? Você podia compartilhar com a gente, por favor? A palavra é sua. Sim, Alexandre. Antes eu gostaria de parabenizar o doutor Álvaro pela sua brilhante fala. Conseguiu fazer um resumão aí, né, do que aconteceu na conferência, num primeiro grande bloco relacionado à prevenção, os avanços da prevenção.
e ele já começou a dar alguns sinais aí nesse bloco de tratamento, que acho que fica aberto também para aprofundar mais nesse espaço do debate, do esclarecimento de dúvidas, mas principalmente parabenizá-lo pela forma que ele consegue trazer essa mensagem para quem não é da área médica, né? Para quem não é da área biomédica, mas que está, sim, na ponta, trabalhando, acolhendo as pessoas vivendo com HIV/AIDS. Então, mas na fala do doutor Álvaro, está presente um tema que é, digamos assim, a questão de estar em toda a história da linha de vida dessas conferências de HIV/AIDS ao longo de 35 anos, talvez, que está subliminar na fala do Dr. Álvaro, que é a questão da desigualdade no mundo, né? Quando ele comenta de que dados de que a PrEP não consegue chegar ainda em população negra, preta, né? E o que a gente percebe, sim, que um dos grandes desafios para a humanidade é quebrar essa barreira da desigualdade. Eu, Alexandre, na fala do Dr. Álvaro, eu percebendo os avanços que a gente conseguiu ter ao longo desses anos na prevenção, né, nessa conferência de HIV/AIDS, para mim, foi muito desafiador, foi muito impactante, porque eu tive lá, na primeira conferência de HIV/AIDS em Montreal, em 1989, quando eu estava começando no movimento de HIV/AIDS com 21 anos de idade. Então, hoje eu estou com 54, voltei lá, ou seja, 33 anos se passaram trabalhando nesse campo, mais do que metade da minha vida, e parece que um grande filme passa, né? Eu sou do movimento, onde a gente só tinha, quer dizer, eu comecei no movimento de HIV quando nem tinha monoterapia, nem tinha AZT, né? Era, para quem é daquela época, de final dos anos 80, tinha o Interferon, que estavam tentando trabalhar com o pessoal de Kaposi, né? Mas, então, a partir daí, começou, então, os estudos de monoterapia com AZT, DDI, DDC, que não lembra daquela bolachona que era o DDI, e aí, exatamente, DDI, que era como trabalhar adesão com uma bala soft, né, para quem é daquela época também, lembrar daquela bala soft. Então, até chegar, sim, uma conferência de HIV/AIDS, que, por coincidência, no Canadá, em 1992, surge, então, né, uma linha de corte no que se diz respeito ao tratamento para HIV/AIDS, que são os antirretrovirais. Não mais uma monoterapia, mas um conjunto de drogas que inicialmente chamada de coquetel, porque era uma mão cheia, né, que a gente lembra das pessoas, né, fazendo tabelinha na frente da geladeira para não esquecer o horário, daquela mão cheia de medicamento. E hoje a gente já vê na fala do Dr. Álvaro medicações que é de uma dose, né? Então, quantos avanços nós tivemos ao longo desse período, né? A minha fala de prevenção na época, inicialmente era só use camisinha. Depois mudou para faça sexo seguro. Hoje a gente tem uma mandala de prevenção, né? Hoje a gente tem PrEP, né? E PEP, e essa mandala mesmo aí que nós temos. Mas, na conferência de Montreal desse ano, infelizmente, embora o tema dela era unir o mundo, né? Together, unir o mundo para reengajá-lo no tema do HIV/AIDS, na prática foi um pouco, não aconteceu tanto. Sim, foi uma conferência de alguma forma ainda atípica, porque ainda estamos vivendo num mundo
eu não sei se posso falar pós-pandêmico, porque eu nem sei se acabou, né? Mas, assim, nós tivemos, a conferência era para acontecer, na realidade, a anterior, que era em São Francisco, primeira conferência nos Estados Unidos, depois de anos de bloqueio, de boicote aos Estados Unidos, porque eles não permitiam a entrada de pessoas vivendo com HIV, né? No país, a IAS sempre bloqueou os Estados Unidos, a gente rodou o mundo, mas nunca é para os Estados Unidos, até que foi quebrado esse estigma, que eu me lembro muito dos nossos alguns companheiros ativistas que mostravam o passaporte carimbado, né? Era algo muito criminoso, né? Assim, algo que realmente feria os direitos humanos da pessoa. Então, não acontecia nos Estados Unidos. Enfim, quando foi possível, que era em São Francisco, foi no meio da pandemia, e ela foi toda virtual. Foi uma primeira conferência virtual. Essa foi híbrida, mas ainda não teve uma participação tão grande, né? Foi mais difícil o acesso do movimento social. Na primeira conferência, eu estava até falando nos bastidores para o doutor Álvaro, essa conferência era só científica, não tinha esse caráter tão de participação comunitária, como a gente vê ao longo das últimas conferências. Era uma conferência dos pesquisadores, cientistas, médicos, aonde nós, ativistas, tomávamos o lugar, a participação, por alguns motivos. Primeiro, porque a gente queria, sim, levar aquela informação científica de uma forma acessível para as pessoas vivendo com HIV no momento. Então, a gente teve programas no mundo muito importantes, como o Projeto Informe, em São Francisco, que produzia conhecimento científico mesmo para leigos sobre avanços no tratamento. Aqui no Brasil, quem fez isso foi o GIV, o Pela Vida São Paulo, que produziu os cadernos, né, cadernos vacinas, cadernos e tal. Então, nessa conferência, que virou uma conferência, sim, comunitária, o Global Village, né, que era um espaço de efervescência, né, muito forte, muito presente, uma presença comunitária pulsando. Ela foi um pouco mais tímida dessa vez. Também achei isso. Achou, doutor Álvaro? Não foi? Achei. Quando eu fui na Global Village, eu esperava que tivesse muito mais pessoas, mais países representados. Eu achei até a interação pequena na Global Village quando eu entrei, porque foi a primeira vez que eu fui no IAS, eu tinha muita vontade, eu sempre escutava essa coisa de um congresso com muita discussão, saudável, manifestação, integração. Eu senti meio apagado, né? Apesar de eu não ter ido nos anteriores, mas eu senti talvez uma falta de interação. Eu vi os estandes, as pessoas ali falando de uma forma muito recortada sobre os desafios locais, mas eu senti uma falta de integração. Não fiquei o tempo inteiro na Global Village, eu fiquei também assistindo as palestras, né? Mas eu achei que, de repente, eu senti um pouco de fragilidade ali, até mesmo na construção daqueles estandes, né? E senti falta de mais integração entre todo mundo ali, apesar de ter momentos de integração, né? Você, com certeza, participou de muitas conferências mundiais aí, né, no passar dos anos, e eu acho que você pode falar muito com mais propriedade do que eu, mas eu senti uma certa fragilidade mesmo, né? Sem dúvida. Tem alguns fatores, né? Um deles é a participação do Brasil. Ela foi, eu diria nem que foi tímida, ela foi quase nada, para uma participação que era o país. A presença do Brasil era muito forte nas conferências internacionais de HIV. Existia um estande do Brasil que era um estande grande, quase toda a equipe do departamento presente, e o Brasil, o departamento, entrava com o apoio da sociedade civil para ir para as conferências. Esse ano, não só o Brasil não teve seu stand, como teve 2 pessoas do Ministério da Saúde. Pouquíssimo. Duas. E acredito que não deve ter tido, sem dúvida, nenhum financiamento para a sociedade civil. Então, a sociedade civil dependeu do scholarship, né, porque é caro viajar, está caro viajar. Não,
É caríssimo viajar, eu acho que deveria ter tido esse financiamento. É um absurdo não ter financiamento, porque como é que alguém pode pagar um congresso absurdamente caro, pagar hospedagem, passagem aérea para o Canadá? Eu acho que é muito ruim a gente perder esse financiamento. Vocês todos aqui que estão participando dessa reunião são replicadores de conhecimento, replicadores de informação, e eu acho que é muito ruim poucas pessoas participando. Isso faz com que as informações, às vezes, até para a gente racionalizar, pensar em reivindicação e manifestação, a gente fica enfraquecido, né? Eu acho que é muito. Eu vou dizer para você, olha, que até os médicos têm muita dificuldade de ir, porque a gente não tem nenhum tipo de financiamento também, bloquear a agenda, tudo. Então, assim, é uma vontade, às vezes, individual da gente de querer ir, de aprender, de querer entender melhor para trazer tecnologias, né? Ou mesmo levantar discussões, mas é muito ruim ter poucas pessoas, né? Isso também eu senti a falta do Brasil. O Brasil, que sempre foi um país que suscitou discussões e projetos até muito criativos com relação a vários aspectos da infecção pelo HIV, mas eu senti um certo apagamento mesmo, e talvez a falta de financiamento é uma coisa muito ruim e que tem impactado mesmo uma presença diminuta de pessoas, né, brasileiros, né? Sim. E eu acredito que esse foi, sim, talvez o elemento principal, mas teve também uma questão que eu acredito que foi o momento mais marcante de participação social na conferência, que foi na plenária de abertura. Ali, sim, no momento que é uma cerimônia oficial, numa cerimônia estava sendo como host, né? Eu acho que era o Omar Sharif Júnior, ele estava ali como o mestre de cerimônias, e em determinado momento, enfim, a sociedade civil, como sempre, ela toma seu espaço, né? Invade o palco e reivindica seu espaço, e teve ali a fala de alguns ativistas de diferentes regiões do mundo, trazendo um elemento que se tornou público, né? Que foi a não mais presença da Conferência de IAS em países que exigem visto, pois diversos ativistas foram negados o visto, já com tudo pronto para estar na conferência. Então, inclusive, as caminhadas pelos estandes dos laboratórios, a gente não via muito destruindo laboratórios, os estandes dos laboratórios, como nas conferências anteriores. Eram muito mais em cima do governo canadense, que negou visto para ativistas, pessoas vivendo com HIV e pessoas da sociedade civil, do movimento comunitário. Então, isso também foi um elemento, tanto que era alguma coisa que sem voz, no voice, sem voz não existe representatividade, não existe participação. E um outro dado também que foi marcante foi que, de última hora, o ministro, pessoas do governo do Canadá não apareceram. Então, foi uma das conferências... Muito bem lembrado isso, hein, Val? Muito bem lembrado isso. Foi meio marcante no Congresso mesmo, viu? Concordo com vocês. Foi meio triste, né? Você não ver a representação do governo, esse boicote de visto, Tá na hora do IAS voltar a acontecer em países onde eu tenho uma alta carga de diagnóstico de HIV, países de terceiro mundo, Ásia, voltar para alguns países que, não só países que têm toda essa dificuldade para chegar lá, né? Muito ruim a falta de representatividade. Essa questão dos vistos realmente atrapalhou muito, né, a ida de pessoas e ativistas, né? Sim, foi. Eu estava presente em alguns momentos nos estandes dos laboratórios, que era uma participação, como já mencionei, comunitária muito marcante, mas a concentração das manifestações era. Luiz, ajuda aí no som. E aí nós voltamos à questão aí do pano de fundo, né, que está por trás de como a gente não consegue atingir o tal 90-90-90, 95-95-95, por a questão da desigualdade. Né? Por que essas conferências continuam acontecendo em países tão caros, aonde a epidemia está
não diria controlada, mas Um ela pouco mais controlada, né? Um pouco mais controlada, como diria, né? Sim. Eu me recordo, assim, aconteceu só uma coisa para ilustrar. Há pouco, um amigo ativista também da Holanda, ele me ligou porque ele estava saindo de um festival de cinema onde ele viu um filme brasileiro, chamado, um nome bem particular, bem usado, chama Deus tem AIDS. Ele assistiu esse vídeo. No final, tem um letter assim, que fala: no Brasil morrem mais de 20 mil pessoas em decorrências de AIDS por ano. E ele ligou surpreso, ele falou: como assim? Esse número mesmo? E eu mencionei para ele: olha, eu participei de uma live com uma pessoa do Emílio Rivas, e ela me falou que não é esse número, é mais, até. E ele ficou surpreso, ele, como? Como se hoje nós temos drogas, hoje a gente pode dizer que se vive. E lá no discurso de abertura, os números que foram dados foi de óbitos em decorrência de AIDS global é ainda muito maior, é muito grande. Isso ocorre por quê? Né? Por quê? Então, desigualdade, talvez a não participação comunitária como a gente teve nos anos 90, né? Ou por isso mesmo, governos como o do Canadá, por não estar presente, pela banalização. Então, vamos aí abrir agora a conversa. Eu não falei sobre a parte do fundo, né, Alexandre? Isso que eu ia te falar agora, Harley. Só para concluir a sua fala, que foi brilhante, a de vocês, né? Esse bate-papo está sendo muito interessante e a gente está com recorde de perguntas aqui no chat, o que é ótimo. E eu já vou ler todas. Eu queria só que você falasse, para concluir sua fala, um pouco sobre como foi a atuação do fundo, a sua apresentação, o que você sentiu disso lá. Isso aí vou falar bem rapidinho, porque muitos daqui dos presentes são da nossa rede de apoiados, nossos parceiros. Então, nessa conferência, o Fundo Positivo foi convidado para falar sobre alternativas de sustentabilidade para o movimento de HIV em países de renda média. O Brasil é considerado um país de renda média, então, como o Brasil encontrou um caminho interno, endógeno, de poder contribuir para o financiamento de projetos sociais, que é o caso do Fundo Positivo. O Fundo Positivo que surgiu fomentado por uma política de governo federal, no governo da presidente Dilma Rousseff, na direção do Dr. Fábio Mesquita, preocupado com um movimento, como o Dr. Álvaro bem sinalizou, que foi chave, importante para os feitos que nós conseguimos na política pública de saúde do Brasil, sendo um país de referência global. Foi, sim, pela participação do movimento social, das pessoas vivendo com HIV. E aí surge o Fundo Positivo como alternativa de poder contribuir para a sustentabilidade desse movimento, especialmente financiando movimentos de base, né, como chamado lá grassroots, mas movimentos de base, né, como organizações que estão em espaços remotos do país, aonde o acesso a recursos é mais difícil de chegar, como nossos projetos apoiados no Oiapoque, no Sertão do Cariri. Então, a gente tem projetos assim que a gente tem a gente está apoiando programas hoje em Palmas, em Tocantins, redução de danos no Mato Grosso. E aí, eu levei também talvez esse grande feito do Fundo Positivo, que é que, infelizmente ou felizmente, hoje no Brasil, a única fonte de recursos para prevenção tem sido por via privada, tem sido em programas como o do Fundo Positivo, porque no atual contexto de ondas conservadoras, como a gente poderia estar apoiando populações de vulnerabilidade, como trabalhadoras do sexo, pessoas que fazem uso de drogas, população LGBTQI+, trans, travestis. Então, é muito importante que o Fundo Positivo tenha essa autonomia e prioridade
de trabalhar com essa população. Então, esse foi um exemplo que te levou para o mundo como uma possibilidade de replicabilidade global. Perfeito, Harley. Obrigado e parabéns aí por sua palestra nesse encontro. Eu quero aproveitar aqui o tema, antes de a gente entrar em Monkeypox, que eu sei que vai durar um pouquinho esse papo. Vocês acham que é possível esse encontro acontecer no Brasil? Foi a pergunta do Américo, né, que a gente precisa incidir para que o Brasil realize sua primeira conferência de IAS. Vocês acham que é possível? E também a pergunta da Silvia, se vocês acham que a gente perdeu a representatividade sobre o tema no mundo, né? O Brasil perdeu a representatividade de falar sobre HIV no mundo? Olha, possível né, fazer um congresso, a gente já fez alguns grandes congressos de HIV no Brasil, mas eu acho que a questão política nesse momento é muito desfavorável, né? Então a gente tem essa gestão de saúde horrorosa, né, assim, péssima, a gente torce muito para que essa criatura, que eu nem vou falar o nome, saia do governo nesse ano, né? E a gente tenha de volta algum tipo de uma idealização em saúde pública, a extinção do departamento, né, que aconteceu do governo dessa coisa agora, que também prejudicou, né, assim, claro que existem pessoas muito legais e interessantes, né, gerindo essa parte de HIV, mas seria muito bom a gente ter um congresso desse tamanho no nosso país, mas não adianta só ter um congresso de HIV, se eu não consigo discutir de uma forma muito prática no dia a dia as políticas de implementação públicas relacionadas a essa doença, né? A gente teve apagamento, sim, né, no cenário global, né, quando a gente vê esses dados brasileiros de mortalidade, né, o Brasil que é um país que teve muitas conquistas, né, mas eu acho que eu prefiro falar dos desafios. As conquistas a gente sabe que aconteceram, foram fundamentais para que tivessem sido implementados no nosso país, acesso ao tratamento, mas hoje a gente tem que discutir outras coisas, né? Tem que discutir muitas coisas. Tudo que a gente já falou nessa primeira parte aqui dessa discussão, de acesso, da pobreza que a gente vive no Brasil e no mundo, a crise financeira que isso dificulta muito mais, né? O acesso de algumas populações a tratamento, a gente olhar os serviços de ST, eu trabalho em um centro de referência aqui em São Paulo, eu vejo a dificuldade, o número de pacientes, a falta de profissionais, né, no atendimento, do acolhimento, a gente tem tido esses desafios, né, uma queda muito real dos centros de referência de qualidade de atendimento, número de profissional. Então, ter um congresso, ok, mas a gente precisa discutir muitas outras coisas. Acho que ter um congresso talvez fomente essa discussão de uma forma mais episódica, naquele momento do congresso, mas eu preciso mudar um pouco os desafios e programaticamente, né, o que a gente tem para o futuro de implementação no nosso país, né? Então, eu prefiro que a gente tivesse mais investimento, uma gestão com mais projetos sociais, implementação, do que um congresso no Brasil. Mas o Brasil dura 5 dias, as pessoas esquecem, né? Óbvio que seria bárbaro você ver o nosso movimento, participar, falar, gritar dentro de um congresso no nosso país. Eu senti muita falta disso, né? O Américo até perguntou aqui com relação a de indetectável e intransmissível. Acho que talvez a gente tenha falado muito pouco disso, é uma das coisas mais importantes dos últimos 5 anos em pessoas que vivem com HIV, de como a gente tem que gritar isso o tempo inteiro para as pessoas, né? Para diminuir sorofobia, preconceito, né? Com todas essas falas desastrosas que vêm acontecendo sistematicamente dessa gestão, para falar de IST, para falar de monkeypox, para falar de HIV. Recentemente, vocês viram essa besta humana falando aí de novo, suscitando a questão do preconceito, né, de vacina de monkeypox para homem que faz sexo com homem. Isso é bizarro, né? É triste ver um negócio desse. Quem trabalha em IST e toda a quebra que a gente faz, tenta o dia inteiro diminuir preconceito, falar, e um cara desse que é gestor do nosso país fala isso gritando com um tom de deboche, né? Isso é muito complicado. Então eu vejo mais ou menos dessa forma. A gente tem que mudar essa gestão o mais rápido possível para a gente conseguir implementar a coisa de uma forma mais desafiadora e abraçar todos esses desafios que a gente tem com relação ao HIV, né? Perfeito, Américo. E desculpa, perfeito, doutor Álvaro. O Américo fez uma pergunta se a gente perdeu a visibilidade. Eu acho que o Harley pode responder bem, que participou, né, desde lá de trás desses encontros. Na sua visão, Harley, o Brasil perdeu a visibilidade sobre o tema ou você acha que é só um momento que estamos passando? Sem dúvida, houve uma perda, sim, provocada como o doutor Álvaro já mencionou, pela atual política, né, de saúde pública do país, do ponto de vista do Executivo Federal, da não prioridade para o tema de HIV/AIDS, que
destruiu um programa que foi referência global e misturou com outros temas e se perdeu. Então, houve, sim, uma perda nesse cenário global, internacional. O movimento de HIV/AIDS também, ele não é, sem dúvida, não é um movimento dos anos 90, porque também o acesso a recursos, ele ele tem um viés diferente. Assim, as instituições elas estão tendo menos acesso a recursos, o movimento de HIV. Não só no Brasil, de uma forma global, mas o que a gente percebe, a gente não tem, por exemplo, eu tenho amigos próximos que foram e que são ainda do Gay Men Health Crisis, a primeira ONG de HIV/AIDS do mundo. Ela foi, inclusive, tem filme de Hollywood sobre ela. E ela está quase para fechar as portas em Nova York. Então, assim, está fazendo 40 anos, inclusive, agora, em agosto. Vamos celebrar 40 anos do GMHC, né? Então, assim, o que a gente quer com o fundo positivo é exatamente isso aqui, que esses 40 instituições que estão aqui de todo o Brasil, que nossa rede de apoiados, que são mais de 200, né, que a gente fortaleça a sociedade civil, como o Américo falou aqui, né, que o fundo positivo tem feito diferença, a gente quer fazer mais diferença ainda, né? A gente quer essa sociedade civil pulsante. Então, isso aí, e eu queria pegar depois, Alexandre, não sei se a gente já pode pegar esse tema que o Dr. Álvaro já começou a trazer e aproveitar a presença dele aqui, porque ele tem sido um bastante estudioso do tema, que é o tema de monkeypox, né? Eu vou fazer, essa é a última pergunta, quero reservar os 10 últimos minutinhos para a gente falar sobre isso. Eu só quero fazer essa pergunta da Silvia, Harley, eu acho que o Dr. Álvaro pode responder, em algum país houve avanço na prevenção? Olha, respondendo a Silvia, obrigado pela pergunta. O que acontece? O avanço de prevenção, ele é muito compartimentalizado, mesmo nos Estados Unidos, ali eu mostrei para vocês o dado da PrEP, quem tem acesso são pessoas brancas, entre 20 e 40 anos, nível socioeconômico, então é ruim até nessas pessoas, não é o acesso que a gente gostaria que fosse, então as novas tecnologias, a impressão que dá é que é tudo lindo no papel. A droga injetável, por mais que tenha sido aprovado pela FDA o cabotegravir, a implementação ainda é quase zero nos Estados Unidos, né? Então, mesmo em países da Europa, nos Estados Unidos, isso tem até numa rede privada para comprar, mas lá é seguro-saúde, é uma situação diferente do SUS. Ainda eu tenho tudo lindo no papel, mas nada implementado. E mesmo a profilaxia PrEP oral, truvada, a tenofovir com entricitabina, ainda eu não implementei direito. Aliás, eu não implementei nada ainda de PrEP no Brasil, no mundo ainda. Mesmo em outros países, tem até alguns exemplos legais na África, no Quênia, alguns exemplos na Ásia, né? Os clássicos de sempre, que sempre se dão bem, sempre tem programas inovadores, a Tailândia, né? Com alguns projetos muito interessantes de levar a PrEP de tuk-tuk na casa da pessoa, algumas coisas muito legais, né? Mas ainda, mesmo nesses países, uma dificuldade de chegar nas populações onde realmente elas devem chegar, né? Eu brinco até sobre o negócio da PrEP, que eu gosto de falar, é que você tem do lado ali uma ponte linda que não chega do outro lado, né? A ponte quebrada. Você tem a ponte quebrada que não chega para onde precisa. Então, eu acho que antes de pensar de novas tecnologias, que são bem-vindas sim para algumas populações, seria bárbaro ter PrEP injetável para mulheres cis, para pessoas trans, junto com hormonioterapia, né? Seria muito legal a implementação disso dentro dos serviços que acolham pessoas trans, seria bárbaro as mulheres poderem tomar PrEP injetável, mas eu não tenho nem a PrEP oral bem implementada ainda. Isso não impede que a injetável também comece a implementação, mas eu acho que tem que juntar as duas coisas. E como é que eu falo de PrEP sem falar de educação sexual nas escolas, né? É proibido falar de sexo, é proibido falar de sexo gay, é proibido falar de pessoas trans ainda. Então, por isso que eu acho que a mudança da gestão é importante, a gente voltar a falar sobre isso. Assim, eu pego, às vezes, eu trabalho no Hospital das Clínicas, sabe o que é mais triste em 2022? É você chegar e ver um menino jovem, preto,
que mora na periferia aqui de São Paulo, chegar com a neurotoxoplasmose, uma neurocriptococose, uma doença oportunista grave. Esse menino nunca teve acesso a nada de informação de prevenção, ele não teve acesso a PrEP, ele não teve acesso ao diagnóstico precoce, um teste rápido para descobrir como essa antirretroviral. Então, de novo, a gente vê o serviço de ST ainda precisa descentralizar mais. Você não tem bons centros de referência em outros lugares. Às vezes, eu sei que tem muitos excelentes profissionais que fazem a força para tentar melhorar nos locais onde eles trabalham, mas precisa de investimento, precisa de método, de enfermeiro, precisa de técnico de enfermagem, precisa de educador, precisa envolver sociedade civil, precisa envolver influenciador digital, precisa de um monte de coisa para que a informação de PrEP chegue para as pessoas, né? Então, isso sem investimento, sem uma cabeça pensante em saúde pública, a gente vê as coisas chegarem e fracamente, muito lentamente, chegarem nas populações que realmente elas precisam. Isso a gente realmente vê muita dificuldade, né? A Thais falou como enfermeira, vejo as dificuldades, realmente. Aí eles tiram a possibilidade do farmacêutico prescrever, a enfermagem tem que prescrever PrEP, todo mundo tem que prescrever PrEP, ter essa possibilidade de ampliar essa profilaxia para outras pessoas, mas é tudo muito tímido, né? Isso a gente fica bastante triste. Álvaro, muito bom. Explicação tão bem didática. Agora, eu gostaria muito de falar de monkeypox, né? Aproveitar a sua presença aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que ainda é muito novo, né? As pessoas estão com muito medo porque a gente não conhece muito bem como é esse vírus, como ele age, como é a questão de prevenção, de contaminação. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre a monkeypox e também, claro, como foi na conferência falado sobre esse tema. Olha, Ale, foi um tema bastante discutido, foi uma plenária, na verdade teve uma plenária com 4 palestrantes do monkeypox no IAS, foi um cara da Nigéria, que falou da monkeypox endêmica, e foi muito legal, porque no meio da apresentação, acho que não sei se o Vale estava lá, entrou uma manifestação contra o governo americano, especialmente, basicamente ali pessoas pretas, e eu achei bárbaro ela falando, de novo, a manifestante pegou e falou assim, de novo, a África com uma doença que ninguém estuda, ninguém investe, aí precisa da doença sair da África, bater no primeiro mundo para as pessoas começarem a estudar. E de novo a África não vai ter acesso à vacina tão cedo. Então ela falando, por que que as pessoas pretas têm que demorar tanto a ter acesso em saúde? Ela gritou, foi bárbaro isso. Eu até me emocionei, eu filmei, coloquei no meu Instagram isso depois, bem na hora que aconteceu. Porque é a mesma história de sempre. A doença chega nos países de primeiro mundo, começa a se articular uma resposta que vai ser muito tardia, né? A gente está vendo, eu trabalho no CRT, só para dar uma ideia de números para vocês, ontem chegaram 25 pessoas com monkeypox. A doença realmente teve um espalhamento muito rápido, né? Hoje a gente tem no mundo mais de 30 mil casos, o Brasil deve chegar entre os 5 do mundo, se não chegou hoje, eu não vi o dado global hoje, né? É uma doença que, de novo, vem carregado com estigma, de novo, né, por falas erradas, é só homem que faz sexo com homem, aquela coisa, né, que começa igual o começo de epidemia de HIV nos anos 80, né, peste gay, imunodeficiência relacionada aos gays, e aí de novo a gente tendo que quebrar esses preconceitos o tempo inteiro, né, isso não é fácil, de novo falta de articulação para poder falar sobre o assunto de uma forma mais clara, dentro da Conferência Mundial, nos representantes do CDC falou uma coisa muito interessante ali, como é importante envolver sociedade, influenciadores, pessoas para falar sobre monkeypox, senão a gente fica de novo com a população sem saber como se transmite, aí começa a ter os mitos, vou pegar esse metrô, vou pegar isso na rua, começa a ter um monte de besteira sendo falada sobre essa doença. Então o que a gente tem de evidência? Realmente, a transmissão sexual é uma forma muito importante na monkeypox. E a população de homem que faz sexo com homem, realmente nos trabalhos publicados da Espanha, do Reino Unido, até trabalhos aqui do nosso país, mostram que mais de 99% dos casos, nesse momento, se concentram nessa população. Mas, mulheres, homens, mulheres cis, gestantes, crianças, já tem caso dessa doença, né? Então isso, eu preciso entender que no começo da epidemia de HIV, começou na população de homens, mas depois se espalhou para as outras populações, né? E quando a gente cria esse estigma, essas outras pessoas se acham invulneráveis a pegar monkeypox, né? Então é doença só de gay, então imagina, eu nem vou me preocupar com isso, né? Então, eu tive muita sorte, não sei se
Valei também, eu tomei a vacina no Canadá, lá de Monkeypox. Eu fui lá no Gay Village, no bairro gay. Invamune. Invamune, isso mesmo. Eu até guardei minha carteirinha aqui a vacina de... Agora, quanto tempo vai demorar para chegar essa vacina no Brasil, né? Quanto tempo? De novo o erro da vacina atrasada, a gente não... Agora, me diz como que o governo brasileiro, sem departamento de nada, com o Bolsonaro, vai negociar a vacina quando ele faz uma chacota em rede nacional dizendo que essa vacina, você tem uma vacina, você é viado, blá, blá, blá. Uma coisa ridícula. Então, assim, existe a doença, é uma doença de pele, né? Mas eu tenho visto pacientes procurando o nosso serviço lá no CRT, onde eu trabalho, com muita dor, dá lesão no genital, no ânus, proctite, é uma coisa chata demais, né? É uma doença que já se criou estigma, desculpa, gente, por mais, já se criou estigma para monkeypox. Você sabe que eu atendi ontem um paciente, olha só a história, prestem atenção, ele mora no Pará, eu fiz um teleatendimento, sabe o que ele falou para mim? Eu não vou me testar para monkeypox, porque eu moro num lugar onde, se eu for no posto, já vão dizer que eu sou gay. Porque já falaram que a doença é só de gay. Então eu não vou me testar. Ele tá com uma lesão clássica de monkeypox no pênis, e ele falou que ele não vai se testar. Agora me diz um negócio. Já criamos o estigma. Então se eu não testo, eu não faço diagnóstico, eu não isolo. Então imagina quando chegar a vacina. Se alguém chegar e falar assim pra você, ó, chegou a vacina de monkeypox no Brasil, vou vacinar homem que faz sexo com... Imagina a confusão que vai ser das pessoas terem que chegar nos lugares e falar, ó, se identificar. Então, você entende, é tudo errado. Então, assim, o Brasil é um dos 5 países já provavelmente hoje de casos, a gente não tem vacina, a gente, de novo, criando estigma, os serviços ainda não estão preparados para atender esses pacientes, a doença está saindo das grandes capitais, interiorizando, vai começar a chegar casos em todas as cidades, né? Mulheres acometidas, crianças, gestantes, talvez numa velocidade menor, e de novo, além de se criar estigma, não se fala com a população de homem que faz sexo homem de uma forma muito clara. Gente, tá cometendo essa população? Não é estigma, eu preciso focar a prevenção e falar com essa população e direcionar o discurso para essas pessoas. Eu não posso me omitir de falar, ó, é uma doença que acomete homem que faz sexo com homem. Toda vez que eu tento falar sobre monkeypox, eu falo claramente isso. A característica parece um IST. Aliás, provavelmente vai mudar essa nomenclatura nas próximas semanas. Porque tem estudos muito claros mostrando que ela se comporta como um IST. Ela é transmitida fundamentalmente na relação sexual. A gente não pode esquecer de falar isso, porque senão as pessoas não se protegem. Eu preciso ter vacina? Preciso sim. O que o CDC falou lá, umas besteiras de... Primeiro que o CDC comeu bola essa monkeypox falando primeiro que é para transar de roupa. Me diz como que transa de roupa, né? Gente, porque não dá para transar de roupa, né? Segundo, depois o CDC falou que é para os caras, homem que faz sexo, reduzir parcerias sexuais. Só que falou de um jeito tão nichado e preconceituoso, porque o que eu estou falando para meus pacientes? Ó, gente, agora está circulando mais vírus aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, então se você tem muitas parcerias, você curte fazer algumas coisas, é hora de dar uma freada. Olha a diferença do jeito de falar as coisas, né? Porque aí você, de novo, né, vincula essa doença só em homem que faz sexo com homem. Então, eu tô preocupado, sim, o Brasil, apesar de ter todo um planejamento, é tudo muito no papel, né? Então, a gente não faz essa translocação para políticas públicas já que são implementadas. A gente não vai ter vacina nos próximos 2, 3 meses. Tem um fabricante mundial só de vacina, na Dinamarca, que tem mais de 30, 40 países numa fila de espera. E vocês acham que o Brasil está em primeiro na fila de espera? Óbvio que não, né? E por mais que o ministro fale alguma coisa, esse ministro da saúde aqui, vou dizer para vocês, não precisa nem falar, né? Depois de tudo que aconteceu na Covid-19, mas é isso que eu queria falar para vocês. É uma doença que está aumentando. No Congresso se discutiu a vacina, tentar fazer diagnóstico precoce, treinar as pessoas e diminuir o estigma. Isso a gente precisa fazer o mais rapidamente possível. Doutor, só uma pergunta. Quando uma pessoa pega, ela cria anticorpos ou não? Só com a vacina mesmo? Isso é uma excelente pergunta, Alexandre. Talvez a resposta é que uma grande chance de ter uma imunidade duradoura, assim como era a varíola. Você pegou, você não pega mais. Mas a gente só vai conseguir estudar isso olhando a longo prazo. Aliás, a gente está fazendo um estudo lá no CRT, né? Eu sou o pesquisador principal desse estudo, que é comparar a monkeypox em pessoas com HIV e pessoas que não vivem com HIV. Então, a gente vai fazer esse estudo lá para dar uma resposta para a ciência. O Brasil já tem um N gigantesco. A gente está com amanhã a gente tem uma reunião desse estudo. Eu vou, junto com a equipe do CRT, a gente vai capitanear esse estudo para trazer uma resposta mais clara de qual é
a apresentação. Até agora, a priori, até para dar informação, a doença parece evoluir de uma forma completamente igual se a pessoa que vive com HIV está indetectável com CD4 bom. Então, a gente tem essa informação dos estudos da Espanha, do Reino Unido, do Canadá, dos Estados Unidos, pessoas com HIV suprimidas virologicamente fazem um quadro muito parecido, mas precisamos estudar melhor isso. Que bom que a gente está gravando isso, assim, foi perfeita essa explicação, te agradeço muito. E, Harley, só para concluir, assim, a gente já deu nosso tempo, mas eu acho super importante você falar, você que estava lá no comecinho, né, que presenciou todo o comecinho da epidemia de HIV, eu ouvi muitas pessoas dizendo que a gente está cometendo os mesmos erros, principalmente de comunicação. Eu queria, para encerrar, qual a sua visão sobre isso? Você concorda, discorda? O que você acha? Bom, boa parte da minha fala vai ser assinando embaixo da fala do Dr. Álvaro. Ele foi muito brilhante na forma que trouxe esse tema. E eu lembro de uma live que o Fundo Positivo fez durante a pandemia da Covid-19 com a doutora Márcia Rachid do Rio e o querido André Canto, que fez o filme, né? Que está na Netflix, Cartas para Além do Muro, a história documentário do HIV. E o tema da live era o que é que a epidemia de HIV tem a ensinar para a pandemia da Covid-19. E a gente tem muito que ensinar. Agora, ensinar, inclusive, para esse novo desafio, né, que é a questão do monkeypox, varíola do macaco. Sim, a gente tem muito a ensinar para não repetir erros. Primeiro, estigma. Até hoje, por mais que tenha diminuído, claro, o estigma com HIV como diminuiu, como era no começo, mas eu participei de algumas sessões no Canadá que o tema era só estigma. O estigma é muito forte com HIV. Olha como a gente tem pago o preço, né, por ter iniciado uma epidemia nos anos 80 que associava chamada de peste gay, câncer cor-de-rosa. Então, assim, olha como passaram-se quase 40 anos e esse estigma ainda dura. E aí a gente vê agora essa associação que traz o estigma, como já foi mencionado por Dr. Álvaro, mas, ao mesmo tempo, é importante também perceber um pouco do que deu certo com a história do HIV. Primeiro foi a mobilização comunitária de uma população que estava, sim, sendo a mais afetada. Quem respondeu à epidemia de HIV no começo da epidemia foi a população trans, travestis e homens gays. Foram elas que criaram o GMHC, criaram o GAPA São Paulo, que foi criado pelo grupo, veio o pessoal do Grupo Somos, né, ex-Grupo Somos de São Paulo. Foi um movimento, sim, que viu que estava iniciando uma epidemia que estava, em números absolutos, atingindo mais a sua comunidade. E se mobilizou e encontrou respostas diante de uma ausência de política pública na época. E, em algum momento da nossa história, eu entendo que, para diminuir o estigma, o movimento LGBTQI+, principalmente das paradas e tal, tentou se afastar um pouco do tema de HIV. E isso, o que repercutiu foi de que a gente terminou não trazendo a comunicação para a população como era nos anos 90. E aí, talvez tenha sido um dos motivos que a gente viu crescer novamente a epidemia junto à população de homens gays jovens. Então, sim, uma epidemia que tem um estigma, sim, mas como o doutor Álvaro traz o dado, é uma doença que, em termos absolutos, quase 90%, está atingindo uma população
específica. Claro que mulher, a gente sabe o erro grave que é trabalhar com o conceito de grupo de risco, porque deixam aqueles, né, que não se consideram grupo de risco ausentes, né, de adesão a uma prevenção, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de encontrar respostas internas dentro da comunidade. Sem dúvida, a vacina que a gente tomou lá no Canadá foi porque o movimento gay, o movimento LGBTQI+, do Canadá, pressionou o governo. Então, a gente tem que também encontrar respostas dentro da nossa comunidade para diminuir a contaminação dentro da nossa comunidade. E aí eu já vou adiantar que, possivelmente, em breve, o Fundo Positivo vai lançar um fundo específico para monkeypox. Igual nós fizemos na pandemia da Covid-19, que nós tivemos um fundo específico só para cobrir gastos administrativos diante da crise que a pandemia gerou nas organizações. Nós vamos lançar também um fundo para monkeypox em breve. Vamos estar avisando para vocês. Que notícia maravilhosa, Harley. Obrigado por essa explicação. Olha, eu acho que todo o tempo que eu estou no Fundo Positivo, esse encontro foi histórico, foi muito bom. Que sorte a nossa de estar aqui e que sorte nossa que essa live vai ficar gravada no YouTube para disponibilizar esse tanto de informação que vocês trouxeram aqui. Eu queria muito agradecer ao Dr. Álvaro pela presença. Obrigado, senhor. Eu vi que o senhor foi tirando as dúvidas no chat. Isso foi super importante, porque a gente não teria mais tempo para isso. Muito, muito obrigado por aceitar nosso convite. E, de novo, obrigado ao Harley, obrigado por estar aqui, obrigado pelo trabalho incrível que o Fundo Positivo faz por nós e por todas as pessoas, né, que vivem com HIV no Brasil e brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade. É um trabalho super importante. Foi um encontro incrível, eu amei. Muito, muito obrigado a vocês dois. Muito obrigado, fico honrado com o convite, é muito bom estar com todos vocês aqui. Inclusive, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o monkeypox, eu deixei aqui meu Instagram, pode me adicionar, mandar lá direct, eu tento responder, fiquem à vontade, tá? Vou colocar aqui de novo, é Dr. Costa. Inclusive, eu coloquei vários vídeos essa semana. Sou seu seguidor, estou sempre lá aprendendo. Muito bom, fico muito feliz, acho que vocês são extremamente importantes na replicação de conteúdo, na voz ativa, de criticar, de falar, de tentar buscar melhorias onde vocês trabalham, e influenciar outras pessoas no dia a dia para que o movimento fique forte, se fortaleça, né? E acho que é importante a gente ter essa visão de saúde pública e de como vocês são importantes, né? Dentro da questionamento, implementação, trazer informação, levar informação de qualidade para as pessoas, no mundo que a informação não vem com qualidade, a informação vem totalmente enviesada, quebrada, desestruturada, isso dificulta a prevenção, dificulta falar com as populações mais vulneráveis. Então, esses encontros são fundamentais para a gente poder trazer conteúdo e vocês aí no dia a dia replicar isso agressivamente para as pessoas, com as pessoas que vocês trabalham. Foi um prazer, me convidem sempre, é muito bom estar com vocês aí do Fundo Positivo, com todo mundo aí que é importante na construção e da história do movimento de enfrentamento aí com relação à epidemia de HIV/AIDS do Brasil e no mundo. Parabéns aí por todo o trabalho individual de cada um de vocês, os locais onde vocês trabalham. Obrigado, doutor Álvaro. É muito bom a gente ter profissionais de saúde comprometidos com a causa, que vestem a camisa. Vi aqui depoimentos de pessoas, inclusive, que são atendidas, né, clinicamente pelo senhor, e que fala que o senhor tem, né, esse compromisso com a sociedade civil. Isso é muito bom. E a gente tem esse momento atual, né, que a gente consegue ter a ciência levando comunicação de uma forma pelas redes sociais, como o senhor bem tem feito brilhantemente, junto com o Rico Vasconcelos. Né, então, é muito bom. É uma ferramenta, sem dúvida, importantíssima para esse grupo aqui de organizações do Brasil que estão na ponta atendendo os mais vulneráveis. Obrigado, Alexandre, por conduzir essa noite conosco. Eu que agradeço, que bom que temos seres humanos como vocês e que tenhamos mais pessoas assim. Também gostaria de agradecer a todos que estão presentes, que ficaram firmes e fortes até o final, que realmente o papo estava muito interessante.
para todo mundo que participou. Lembrando que esse vídeo vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, a gente coloca alguns trechos também no Instagram, e sempre que tiverem alguma pergunta, pode mandar para o nosso Instagram no Fundo Positivo ou para o Instagram do Dr. Álvaro. Muito boa noite a todos, muito obrigado mais uma vez, a gente se vê mês que vem. Beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Gente, boa noite. Boa noite, da Bahia. Boa noite.